Hoje é o maridão apanhando a aula também, vai aprender também, professora? E apoio. Hoje, dando apoio moral. Eu digo, entra aí que só tem tu para assistir a aula hoje. Meus alunos me abandonaram. Então vamos lá. A gente viu aquela primeira parte, que era a parte relativa à apresentação do novo fluxo, da nova demonstração. E a gente hoje vai ver as medidas de desempenho, que é o segundo pilar, o segundo pilar da, da DRE, das mudanças, né, da IFRS 18. Então, a gente viu que tem o primeiro pilar, né, que fala sobre a questão das mudanças, das agregações, desagregações e tal, né, que a gente viu exaustivamente na nossa última aula. E essa parte, nessa segunda parte aqui, que é o segundo pilar que a gente chama, né, muita gente chama dessa forma, que é justamente as medidas de gestão. E aí, Thelma, o que são essas medidas de gestão? Como eu tinha conversado, que eu não sei se foi com vocês que eu falei, por exemplo, que eu falei assim, olha, lembra do retorno sobre o lucro? E daí eu falei, ó, o retorno sobre o lucro, que basicamente é o lucro líquido sobre o patrimônio, né? A gente faz essa continha de padaria, né? Pega o lucro líquido e divide sobre o patrimônio, sobre o PL. Existem vários tipos de patrimônio líquido que a gente pode utilizar, né? Você pode pegar o PL do ano, você pode pegar o PL do ano passado, você pode pegar o PL médio. Então, dependendo do que você vai usar como o PL para você calcular esse retorno aí, você pode ter vários números, né? Pode aparecer vários números. Então, essa forma de você gerenciar esse índice, né? Fazia com que o investidor, o usuário, né, aquele que vai tomar a decisão, ele ficasse muito receoso em saber, afinal de contas, que tipo de informação ele teria, que tipo de número vai estar ali, né? Então, essa comunicação que a empresa tinha com o investidor, ela muitas vezes não era muito assim assertiva, não era muito segura, não era muito certeira. E aí, o IASB, né, que é o órgão normatizador, ele falou assim, ó, não vai dar certo isso não, a gente precisa fazer com que toda vez que vocês forem utilizar uma medida de indicador, uma medida de desempenho, né, que ele vai chamar aqui de medidas não gap, né, medidas de indicadores de performance, indicadores-chave de performance, né, toda vez que vocês forem usar, né, essas medidas, esses indicadores chaves, vocês vão precisar dizer de onde foi que vocês tiraram essas informações para formar, para compor esse índice. Então, voltando ao exemplo do retorno, né, do lucro líquido. Então, toda vez que vocês forem dizer assim, ó, o retorno do lucro líquido, o retorno do PL foi X. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar, abrir um quadro, né, um quadrinho, e aí nesse quadro a gente vai colocar o lucro é X, que foi da DRE, e o PL foi o PL daquele ano, tá no balanço patrimonial, foi o PL do ano anterior, então tá na coluna anterior do balanço patrimonial, foi o PL médio. Então você precisa abrir uma nota, um quadro, onde você vai explicar qual foi o PL que você utilizou, né? E aí, né, o IASB, ele coloca esse quadro onde ele vai explicar, tá certo, o que é medida de performance gerencial, né? E ele vai dizer assim, medida de performance gerencial, que é o nome que ele dá, é o nome que ele batiza, né, MPG, né, em português, é o nome que ele vai dizer, que ele vai chamar daqui para frente, né? São subtotais de receitas ou despesas que não vai estar normatizado, não está definido pela norma, mas que são muito utilizadas no dia a dia das empresas, né? Lucro líquido sobre PL, o próprio EBITDA,
o Lagir, né? Então, assim, eles vão ser muito utilizados dentro das demonstrações, né, em relatórios e tal. Essas medidas de performance gerencial são medidas amplas que vão comunicar, tá certo, informações gerais, informações abrangentes, né? Muito bem. Dentro desse guarda-chuva, dentro desse amplo pacote de medidas de performance gerencial, tá certo? A gente vai ter aquelas performances de natureza financeira, tá? Então, o que são essas medidas de performance eminentemente financeira, tá? Então, essas medidas de performance de natureza eminentemente financeira são aquelas que vão estar contando uma história, né? Contando um fato sobre aquela empresa e que estão relacionadas às receitas e despesas Elas, da nossa. Oi? elas também não estariam associadas, tia, àqueles índices de desempenho que a gente calculava e que por exemplo, o governo, quando algumas empresas minhas vão participar de licitação, eles pedem que a gente apresente os índices. Deixa só eu tirar esse eco aqui. Pronto. Porque eu consigo olhar vocês e saber quem está entrando na sala. Uma congelada no seu computador, professora. A Laís acabou de entrar, a Laís Borges. Não, a gente não consegue ouvir, não. A tela está congelada. Agora, se a senhora abrir o áudio no celular, eu acho que se a senhora ligar o celular, vai dar para o pessoal ouvir. Fala agora. Pronto. Está me escutando agora? Agora tá. Agora a sua tela do computador está congelada no momento. Mas ela está paradinha mesmo aí nessa tela. Mas está me escutando, né? Ixi. Agora caiu, foi tudo. Foi isso que a gente estava dizendo, estava congelado e caiu. E nada não, a gente vai voltar. Vamos voltar. Foi aquela famosa pausa para conversar. Boa noite, Laís. Eu vou voltar aqui. Boa noite. Oi, minha preta. Tudo bom, meu amor? Como você está? Deixa só a sua tia voltar, viu, minha preta? Porque sua tia meio que caiu. Entendeu? Sim? Tia caiu vergonhosamente. Mas tia vai voltar. Aniversário, professora. De Estou quase quem? na sua idade. De quem? O meu aniversário, mas eu estou chegando a quase a sua idade. Glória a Deus, muita saúde, meu filho, muita saúde, que Deus lhe conceda, muita saúde, muitos anos de vida, muita paz, sabedoria. Ave Maria. Oh, meu filho, que Papai do Céu lhe abençoe em todos os sentidos, não somente na família, Obrigado. financeiro, profissional, tudo, 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 tudo. Papai do Céu lhe abençoe em todos os sentidos. Cadê, meu Deus? Cadê a minha tela? Tá aqui. Pessoal, vê se vocês conseguem me ver, me escutar. Deu uma queda. Pronto, estão me escutando? Estão me vendo? Sim, sim. Eu acho que teria Estamos. que. Agora tem uma a mais aí, teu. Tá dando Ferreira, eco. não, tá tudo certo. Bom, então, as medidas de performance financeira, que deu uma queda aqui na internet de onde eu estou, mas agora já está tudo organizado.
Então, as medidas de performance financeira são aquelas medidas que estão relacionadas com aqueles indicadores de análise de balanço que vocês usam muito, tá? Então, retorno sobre o PL, fluxo de caixa, etc. E são os indicadores, tá? E aqui são aqueles subtotais de receitas e despesas, tá? Que esses subtotais de receitas e despesas é aquilo que a gente já tinha conversado, pessoal, que hoje não, me desculpem, que com a nova DRE, tá certo? Vai estar já tudo dentro da norma. Você não vai poder mais ficar criando subtotais. Eles já vão estar todos empacotados e já todo amarradinho. Então, você não vai poder ficar criando novas contas, né? Então, ela vai já estar toda organizadinha. Então, essas medidas de performance gerenciais, elas vão estar todas discriminadas dentro das rubricas que vão estar sendo aceitas pelo órgão, pelo IASB, tá? Então, resumindo a ópera, né, porque teve muito corte por conta da queda da internet aqui, o que é importante que fique para todo mundo aqui? Hoje em dia, quando a gente apresenta um indicador de performance, a gente pode fazer praticamente de qualquer jeito, né? Você vai lá, apresenta o indicador e está tudo certo. Com a nova reforma da lei, né, da norma, a gente não vai poder mais fazer assim. A gente não vai poder mais simplesmente criar um indicador e apresentar nos nossos relatórios. Então, mano, é preciso que a gente, ao fazer isso, é preciso que a gente faça a reconciliação. O que vem a ser essa reconciliação, pessoal? Consiste em você dizer de onde você está tirando os valores. Do jeito que vocês estão vendo aqui, ó, uma tabelinha onde você especifique o numerador, o denominador, de onde você tirou, se você fez algum ajuste, se você não fez. Então, tudo tem que ficar bem discriminado, bem lindo, bem arrumado. Para que isso tudo? Para que o usuário da demonstração contábil, ele possa ter certeza, segurança de que aqueles valores realmente existem, né? E que ele entenda como aqueles números foram gerados. E por que, Thelma? Porque não eram raras as situações que muitas vezes os números apareciam e eles caíam de paraquedas. Então, às vezes, não se sabia como aqueles números tinham chegado até ali, né? Então, você iria querer rastrear a origem daqueles números e eles vieram de onde, meu Deus? Saíram de onde? De onde é que saiu esse número? Quem foi que colocou esse número aqui? A origem dele foi aonde? Então, às vezes, isso trazia uma insegurança naqueles valores, naqueles indicadores. Isso é muito comum hoje em dia, né? Hoje em dia a gente olha para os números de indicadores, assim, né, de análise, de balanços, você faz, bicho, esse número saiu de onde? Que ninguém está entendendo nada, né? Você olha para o balanço, olha para a DRE e faz, meu Deus do céu, isso aqui é muito comum a pergunta, meu Deus do céu, esse cara tirou esse número de onde? Meu Deus do céu, esse cara construiu esse índice baseado em qual número? Que eu não estou enxergando aqui no balanço e na DRE, eu não consigo montar o número como ele chegou aqui. Então, para evitar essa insegurança, com a nova IFRS 18, a nova DRE, olhem bem para essa tabelinha. Daqui para frente, toda vez que você mostrar um indicador gerencial, você vai ter que também mostrar a origem, como é que você chegou nele, quais foram os números que você utilizou para apresentar aquele índice, tá certo? Então, aqui não tem mistério, não, é mais uma questão mesmo de mostrar segurança e rastreabilidade dentro do índice, tá? Não tem muito. Eu Oi, amor. pensei, professora, que isso aí tinha vindo por causa da EFD Reinf distribuição de lucros, né? Que agora eles querem que, quando o lucro for evidenciado, né? Dependendo do mês,
você precisa enviar a FDREINF. Aí, assim, eu tava aqui imaginando na prática, assim, como seria isso, porque, assim, já é para estar sendo feito, mas ainda muitos ainda estão lançando como se fosse uma entrega anual, né? Só que tem empresas que o caba quer tirar o lucro todo mês, né? O caba paga imposto todo mês, o caba quer tirar o lucro todo mês, né? Entendi. Na verdade, isso daí vai ser muito utilizado quando vocês tiverem aquelas empresas que participam de licitações, né? E que precisam apresentar aqueles famosos indicadores. E aí, aqueles indicadores, ao serem apresentados, vocês terão que mostrar toda uma tabelinha e explicar como aqueles indicadores eles foram construídos, né? Eles foram montados, né? Você não pode simplesmente sair apresentando os números sem dizer a origem, né, de onde eles saíram e mostrar todas as demonstrações e tal. Então, essa é a grande sacada. Bom, pessoal, então vimos a nova DRE, né? Vimos as mudanças que vão ser feitas com a nova DRE. Vimos também a questão das mudanças que estão associadas aos indicadores gerenciais, que você vai ter que apresentar junto com os indicadores essas tabelas que mostram a origem dos números. E a terceira grande mudança é a mudança do fluxo de caixa. Então, vamos à mudança do fluxo de caixa. Pessoal, o fluxo de caixa, nós temos ele, que pode ser apresentado de duas maneiras, correto? Pelo método direto e pelo método indireto. Na nova IFRS 18, a mudança ela vai acontecer pelo método indireto. Então o método direto vai continuar o mesmo. Não vai ter mudança em relação a ele. Então vamos relembrar, vamos revisar o que é o método indireto. O método indireto é aquele onde a gente vai pegar o lucro líquido do exercício. Estão lembrados? Pego o lucro líquido do exercício, não é isso? E eu faço o que com esse lucro líquido do exercício? Quem é que pode me ajudar? Eita, lasqueira. Vou pegar seu livro aqui, professora, para relembrar. Tenha vergonha. Eu pego o lucro líquido do exercício e aí eu vou fazer os ajustes. Que ajustes são esses que eu vou fazer neste lucro? Eu vou pegar, eu vou ajustar esse lucro, não é isso? Com aquelas receitas e despesas que impactaram o lucro, mas não trouxeram impacto aonde? No fluxo de caixa, não é assim? Aí o exemplo mais comum de todos, depreciação. A Eu vi depreciação. isso hoje. Tu viu isso hoje? Então, Foi. foi, não foi? Então, a depreciação é uma despesa que está lá na DRE, bem linda. Mas essa despesa que está na DRE, ela não tem impacto no caixa. Ela não provoca um pagamento. Ela não provoca uma saída de dinheiro. Então, o que é que a gente faz? Na demonstração do fluxo de caixa, pelo método indireto, eu vou pegar a despesa com depreciação, que é uma despesa na DRE, e eu vou somar, eu vou ajustar ela, eu vou acrescentar ela ao lucro. Por quê? Porque a DFC, pelo método indireto, é aquela demonstração onde eu pego o lucro e eu vou ajustar ele para dizer que aquele lucro ajustado, ele vai ser transformado, ele vai gerar o caixa. Eu saio do lucro e eu chego no caixa. Eu vou tirar o meu lucro, eu vou sair do meu lucro e eu vou chegar no meu caixa, né? Para isso eu tenho que fazer o ajuste, né? E o ajuste, o primeiro ajuste que eu faço é esse. Ou seja, eu tenho que sair transformando, expurgando
o que está no meu lucro, aquele molho de receita e despesa de natureza econômica, meramente econômica, que não trouxe nem pagamento, nem recebimento. Então, a depreciação é uma delas. Outro exemplo é empréstimos. Digamos que eu tenha tomado um empréstimo, tá certo? Aí, digamos que esse empréstimo ele tenha uma carência de 3 anos. Isso é muito comum. Porém, embora eu tenha uma carência de 3 anos, eu não posso Pronamp, deixar. Oi? o Pronamp, professor, acho que ele tem carência de um ano, eu acho. É, tem o BND, o BNB são 3 anos, eu acho. O BNDES, não sei se o BNDES é tanto tempo assim, mas o BNB são 3 anos. Tem alguns tipos de fundos de empréstimos, assim, de bancos públicos, que quando você faz aquele projeto, né, e apresenta, e o governo e o banco aceita, você tem uma carência aí para você poder começar a pagar. Mas, independente de você ter a carência para começar a pagar, você precisa reconhecer a despesa de juros, não é verdade? Você não pode deixar de reconhecer a despesa com juros. Mas essa despesa com juros, que é a despesa da competência, que você precisa reconhecer, é uma despesa que não é paga, né? Mas é uma despesa. Então, o que é que vai acontecer? Você reconhece a despesa de juros, mas você não faz esse pagamento. Não existe pagamento, né? Então, essa despesa que você está jogando na DRE, você vai ajustar na DFC. Então, ela é negativa na DRE e ela vai ser positiva na DFC. Tá certo? Ela entra diminuindo na DRE e ela entra somando na DFC. Então, isso é o que nós chamamos de ajuste ao lucro. Vocês entenderam essa parte direitinho? Ficou claro para vocês esse ajuste ao lucro? Hum? Embora eu nunca tenha feito essa movimentação, tá entendendo? Mas deu para entender mais ou menos como ele funciona, professora. Assim, infelizmente, assim, quando a gente passar pela situação, aí dá para tentar buscar alguma coisa em relação a Mas isso. deu para entender a lógica, né? Minha Você lógica pega o foi. lucro líquido, tá certo? Pega o lucro líquido, que é o lucro líquido do exercício, que é aquele lucro que você vai ter depois de tudo que é receita e tudo que é despesa, certo? E vai dizer assim, ó, esse lucro que eu tenho aqui, tá? Ele vai ser convertido em caixa. Esse lucro é o lucro que vai ser convertido em caixa. Mas, porém, contudo, todavia, esse lucro aqui, sobre ele, houve muitas receitas e despesas que não foram nem pagas nem recebidas, correto? A depreciação é uma delas. A depreciação é uma despesa, mas eu não paguei ela, não é verdade? Então, o que vai acontecer com essa despesa? Eu vou somar. Então, há uma série de ajustes que a gente faz no lucro, tá? Para poder a gente, então, transformar o lucro em caixa. Beleza. Então, esse é o primeiro ponto da conversa, tá? O fluxo de caixa pelo método indireto tem essa característica. Eu vou sair do lucro líquido e eu vou transformar esse lucro líquido para levar ele para o caixa. Só que, como eu vou agora fazer a mudança na DRE, a nova DRE, ela vai ser modificada, isso vai ter uma repercussão direta na demonstração do fluxo de caixa. E aí vem a grande sacada, que eu preciso que vocês prestem bem atenção. Hoje, o ponto de partida para construir o fluxo de caixa, tá? Hoje, o ponto de partida para construir o fluxo de caixa é o lucro líquido. Amanhã, com a nova estrutura, o ponto de partida para construir
o fluxo de caixa não vai ser o lucro líquido. Amanhã vai ser o fluxo de caixa operacional. Então, é exatamente isso que eu quero que vocês entendam, porque é aqui que vai ter a grande mudança da gente. Então, ao invés de nós sairmos do lucro líquido, ajustar o lucro líquido para chegar no caixa, com a nova DRE, eu não vou sair do lucro líquido lá do final. Com a nova DRE, eu vou sair do lucro da atividade operacional para chegar no caixa. Aí alguém pode perguntar assim: e qual é a vantagem que eu vou ter com isso, né? Qual é a vantagem que eu vou ter com isso? Por que que essa mudança está acontecendo? Por que que isso vai... Por que que vai mexer na DFC? Não estou entendendo. E daí eu vou tentar explicar. Veja bem. Boa parte dos ajustes que hoje são feitos no lucro, boa parte desses ajustes que a gente faz, né, dessas adições e exclusões, desses aumentos, dessas subtrações que a gente faz no lucro, sabe? Elas acontecem porque a gente usa o lucro líquido do exercício. Ou seja, o lucro líquido do exercício é a última parte, é o finalzinho da DRE. Por ser o finalzinho da DRE, pessoal, ele já foi muito mexido. Então, entrou ali muita coisa. Entrou muita receita e entrou muita despesa, principalmente muita receita e despesa de natureza econômica. Pessoal, a primeira parte da DRE, que é a parte operacional, que é a parte de cima, normalmente são receitas e despesas de natureza financeira. Isto é, a parte operacional, que é o grosso da empresa, as receitas que estão ali e as despesas que estão ali, via de regra, a maior parte delas são receitas recebidas e despesas pagas. Então, naturalmente, são aquele lucro operacional que está ali, não tem tantos ajustes para serem feitos, entende? Sabe por quê? Porque ali não tem tantos valores econômicos como tem se eu pegar a última parte, o lucro líquido. Eu não sei se eu estou sendo clara, mas quando eu pego o lucro líquido final do exercício, houve ali dentro muitos valores, muitas receitas e despesas que são meramente econômicas e que formam o lucro líquido, ok, mas que não causaram, não causaram entradas e saídas de caixa. A maior parte das entradas e saídas de caixa, né, das receitas e despesas que trouxeram entrada e saída de caixa, pessoal, estão dentro do grupo operacional. Eu não sei se eu estou conseguindo me expressar, me digam se eu estou enrolando mais do que explicando, mas a primeira parte, que é a parte operacional, representam, de fato, as receitas e despesas de origem, de natureza efetivamente financeira, que estão ali representadas e contemplam o caixa. São as receitas recebidas e despesas pagas. O que está mais embaixo da DRE tem um caráter, uma natureza mais econômica. Então, quando eu pego o lucro operacional para começar a montar a DFC, significa que provavelmente eu terei menos ajustes a serem feitos. Isso é verdade? Isso realmente vai acontecer? Isso está certo?
É isso mesmo? Esse raciocínio que está correto? A resposta, olha, isso somente o futuro vai dizer, né? Isso somente as pesquisas científicas vão comprovar. Então, somente o futuro vai dizer se essa forma de você montar o fluxo de caixa utilizando o lucro operacional ao invés do lucro líquido é melhor ou pior. Mas o fato é que hoje em dia, quer dizer, daqui a pouquinho é assim que vai ser feito. Então, hoje pegamos o lucro líquido, que é o finalzinho da DRE. Em 2027, a gente não vai mais usar o lucro líquido, a gente vai usar o lucro operacional para montar a DFC. Por quê? Porque ele representa melhor as atividades, né, operacionais da empresa e provavelmente vai haver ali menos ajustes. Agora, deixa eu saber de vocês. Pessoal, ficou mais ou menos claro isso ou ficou muito confuso? Diga para mim. Ficou claro. O problema é a DFC, que já é um babado. Agora, tia, se a senhora pudesse mostrar aí assim, Oi, fala. A DRE, de onde a gente vai catar a informação lá, assim. Aqui, ó, deixa eu mostrar para você. Todo mundo Ó, sabe, todo mundo. Mas, assim, eu acho que daria ó, tá vendo aqui a DRE nova? Tá enxergando ela? Sim, sim, já está aparecendo, professor. Pronto. Hoje em dia, a gente tá vendo meu mouse passeando por aqui? Sim, perfeito. Pronto. Hoje em dia, a gente, para fazer a DFC, a gente pega esse lucro aqui, ó, tá enxergando meu mouse, que é o lucro final, tá vendo? O mouse está É o bloqueado. final. Aqui, ó, o finalzinho. Tá vendo? É o lucro líquido final. Ó. Esse carinha aqui, é o finalzinho da história. Lado esquerdo, embaixo. Isso, lá. Eu estava com o zoom 200%, aí não estava aparecendo, não, desculpa. Aí, Tá a moléstia de esse eu zoom criado. preciso ler, professora. A minha lupa Melhor, está. vamos colocar assim, renovar o grau dos óculos, cara. Não, eu estou sem óculos mesmo. Ó, tá vendo aqui o lucro líquido? Perfeito, professor. Pronto, aí hoje sai daqui. A DFC, ela é construída a partir desse lucro, certo? Desse carinha aqui. Daqui a 2 anos, a gente vai usar esse lucro aqui, ó. Esse lucro que fica aqui na metade do caminho. Florzinha, tá vendo aqui meu mouse? Sim. É esse aqui que vai ser, ó, colocado na jogada. Entendeu? Ô, professor, aí vão ter outros ajustes no caso, né? Na DFC. Porque Vão haver assim, menos ajustes, né? sim, mas a gente vai continuar com aquela separação de investimento, Não, aí vai estar a mesma coisa. separação. Certo, certo. Aí, no caso, vai haver uma comunicação, né? Do lucro operacional com a atividade operacional. Do lucro de investimento com a atividade de investimento e do lucro de financiamento com a atividade de financiamento. Lembra que a gente estava conversando que não é que são iguais, mas elas vão se comunicar. Sim, sim. Não vão ser iguais, mas elas vão se comunicar. As estruturas vão se comunicar. Mas o ponto que eu preciso que vocês reforcem na memória é que isso daí vai ser discutido profundamente nos livros didáticos, entendeu? É que o lucro não vai mais sair daqui, ó. Tá vendo? O lucro vai vir, o lucro da DFC vai partir da metade do caminho, tá vendo? Vai vir daqui. O lucro vem daqui,
provavelmente a quantidade de ajustes vai ser menor. Por quê? E é isso que eu quero que você me entenda. Veja, quando o lucro sai daqui de baixo, houve muitas receitas e muitas despesas de natureza econômica, concorda? Sim. Quando eu pego aqui no meio, até porque eu estou na metade do caminho, você há de concordar que houve menos lançamentos de receitas e despesas econômicas. Se eu estou na metade do caminho é porque houve menos, concorda? Então, haverá menos ajustes. É o que tudo indica. Pelo menos é o que diz a teoria. Agora, perguntas que eu não vou ter respostas. É verdade isso? Será que realmente vai ficar melhor? Será que vamos ter menos trabalho? Será que os números vão ficar mais claros? Será que vai transmitir melhor a informação? Então, para todas essas respostas, só existe um caminho: pesquisa. Então, existem muitas pesquisas, Flor, que já estão sendo feitas, justamente fazendo simulações de como é hoje e como provavelmente vai ficar com essa nova estrutura, para que se faça exatamente essas, como é que eu posso dizer, essas comparações, né? Ó, hoje é assim, provavelmente vai ficar dessa forma. Melhorou ou piorou, né? E quando for colocado realmente para valer, então é que vão haver várias outras pesquisas adicionais para você dizer, ó, ficou melhor, ficou pior, ficou melhor, ficou pior, né? Mas agora já está posto, não tem como voltar. O fato é que hoje é aqui, daqui a 2 anos, vai aqui para o meio, tá certo? Segura na mão de Deus agora e vamos embora. Quem não entendeu DFC até agora, tá ótimo, que vai começar a aprender já da forma nova. E essa... Eu lembro dos nossos cafés, quando chegou na época da DFC, que para sair foi um parto, né? É um reset, né, na DFC. Dá um reset na DFC, exatamente. Dá um reset na DFC, começa tudo de novo. Para ser honesta, minha opinião, eu realmente eu entendo que vão haver menos ajustes. Eu entendo que sim. Até porque eu vou estar na metade do caminho, né? Então, sim. Mas eu não sei te dizer se vai dar menos trabalho. Eu realmente eu ainda não consegui capturar essa informação. Só indo para o papel e fazendo uma simulação para te explicar melhor se vai ou não ficar mais fácil. Mas o fato é que teremos muito ainda a fazer. Deu para vocês mais ou menos terem uma ideia, meus amores? Ficou claro para vocês essa história da DFC? Sim, sim. Sim, sim mesmo ou sim, sim mais ou menos? Ficou claro. Acredito que a complexidade maior da DFC é a própria DFC, e não de onde vai Não, partir. é ela em si, né? É a Isso. existência dela no mundo, né? A Isso, e não existência de onde dela ela no... vai partir. Aí, só para a gente finalizar, a questão dos juros e dividendos. O que é que eu vou pedir para vocês? Esqueçam essa última coluna aqui. Por que eu vou pedir para vocês esquecerem? Porque esse material, conforme a gente já conversou, eu tirei ele do IASB. Lembra que eu expliquei isso para vocês, né? Ele foi extraído do IASB ipsilíteres, então, assim, eu não me dei nem ao trabalho de mudar nada, porque eu tenho juízo. Pouco, mas tenho. Então, eu não tive nem coragem de fazer muita coisa, porque, como é tudo muito novo, é muita audácia, né, de nossa parte sair reinventando uma roda que nem pronta está direito, né? Então, aqui ficou desse jeitinho, que é o jeitinho do IASB. Essa última coluna diz respeito à DFC de bancos. Ora, senhores, a gente não está nem conseguindo conversar sobre a DFC de empresas normais
avalia DFC de banco. Então, esquece a última coluna. Devagar, né? devagar. Muito devagar, né? Bem devagarzinho. Porque DFC, tudo de banco é diferente, tu sabe disso, né? Tudo de banco é diferente. Então, banco é outro planeta, banco é outra galáxia, né? Tudo de banco gira de maneira diferente das empresas normais. Então, esquece essa última coluna e vamos se fixar na primeira e na segunda, que é o que nos importa, né? Então, vamos lá. Juros, juros, juros. Juros que eu recebo, vamos considerar como atividades de investimento. Não adianta a gente decorar isso agora para a gente não enlouquecer, porque existe uma DFC rodando e que não está desse jeito, tá? Eu só estou colocando o que vai acontecer. Então, ficará desta maneira: juros recebidos, atividades de investimento, juros pagos, atividades de financiamento. Hoje em dia é assim? Não. Hoje em dia não é assim. Hoje em dia, isso aqui é uma saladinha. Isso aqui pode ser várias coisas hoje. E isso aqui, inclusive, é um problema, porque as empresas hoje podem fazer de várias formas, inclusive, tá? E isso causa um problemão, porque pode classificar de um jeito, pode classificar de outro. Depende do cardápio do freguês, do gosto do freguês, tá? E esse daí é um problema. Então, por exemplo, a Petrobras, eu falo muito Petrobras porque é a maior empresa do Brasil, então eu gosto de falar dela porque ela é uma referência para mim em termos de contabilidade. Então, a Petrobras contabiliza de um jeito e a Vale, que é uma outra referência que eu tenho, em relação ao mesmo evento, contabiliza de outro jeito. E eu não estou falando de pouco dinheiro, estou falando de muitos milhões. Muitos e muitos milhões. Então, a Vale contabiliza os juros de um jeito e a Petrobras de outro. O pobre do investidor enlouquece, né? Porque o investidor fala, ok, e afinal de contas, qual é o certo? Aí a CVM diz, pode ser de um jeito ou de outro. Aí o investidor fala sério, né? Então, assim, pode ser, e os dois estão certos, né? Então, assim, aí o IASB vai dizer, acabou a brincadeira. E não tem agora de um jeito ou de outro. Então, a partir de 27 é deste jeito aqui. Dividendos recebidos, investimento, dividendos pagos, financiamento. Ponto, acabou-se. Então, o que hoje em dia pode ser uma coisa ou outra, a partir de 27, acabou a mamatinha e é desse jeito e não pode mais brincar. É isso aqui e acabou-se. Então, essa parte aqui eu gostei, porque não vai ter mais poder de escolha, é desse jeito aqui, que a gente não sabe nem brincar. Quando a gente começa a brincar, esculhamba o processo, né? Essa última coluna a gente esquece, porque são bancos, e eu confesso, eu não vou mentir para vocês, eu ainda estou começando a entender. Depois que eu entender, eu vou tentar entender bancos, porque esse assunto parece fácil, mas não é. Tem muita coisa para ser compreendida, muitas consequências que precisam ser entendidas. Não é só essa superficialidade que eu estou conversando com vocês, não. Tem muita coisa ainda por debaixo, né? Nas entrelinhas. Deu para entender até aqui, pessoal? Tá tranquilo? Tá, De sim. boa? Pronto, pessoal. Então, essas eram as principais mudanças da nova DRE, tá certo? Eu espero que tenha ficado bem bacana, tenha ficado claro para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Hoje a aulinha foi curta, né? Porque foi somente uma continuação da nossa primeira aulinha. Então, assim, hoje foi mais rapidinho, mas eu espero que vocês tenham gostado, né? Então, Thelma, muito obrigada por você ter vindo, por você ter chegado aqui. Laís, tá certo? Nelma, Cícero e meu esposo. Obrigada a todos, tá certo? Obrigada, senhora, professor. Oxe, Cícero, tá? Por vocês terem vindo, ter participado. Espero que vocês tenham gostado e aprendido.
tá? E na nossa próxima aulinha, deixa eu só terminar aqui a gravação.